Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bom-vindo, vão chegando. Olá, bom dia! Bem-vindos aí. A Fá já tá chegando, daqui a pouquinho já trago ela aqui. Então, deixa eu fixar aqui o título. O futuro da gastronomia pós-coronavírus. É isso aí. Sejam bem-vindos. Isso aí, aguardando agora a Fá. Aí está ela, belíssima Fá. Benvenuta. Fá, vamos dar uns... Buongiorno! Buongiorno. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegar, enquanto a gente faz as saudações iniciais aí, as pessoas que estão chegando. É bom assim, Fá, que tu já vai vendo também quem está chegando, né? Isso aí. E de novo tem Reencontro, né? gente muito querida chegando aqui. Adorei que a Vila Aqui, ó. Capuchinhos, lá de Vila Tá, Flores, está participando. deixa eu te Oi? pedir, Osteria della Colombina é aquela senhora que faz aquelas pombinhas em pão? A Odete Ah, Betulázer e a meu Raíssa. Deus do céu. Aham, Olha, eu fico até emocionada. Vá, sim. Os são os capuchinhos amores, são os amores. são lá de Vila Flores, que tem uma pousada e tem águas termais, e tem restaurante, e tem vinícola. A vinícola Olha, Gazaro está aqui também. Oi, pessoal. opa, que legal. Aham. Aí, colegas, amigos, amores, todos aqui. Restaurante Barboncello. Não conheço, mas vou ter que conhecer. Ah, de Barbosa, é verdade. Aqui de Barbosa, de Carlos Barbosa. É. Ah, Opa, tem hora que a gente nem lembra do nome. Aí, ó. É muita gente querida. O pessoal de Carlos Barbosa está aqui também, de Garibaldi, de Bento, de Vila Flores. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, já vamos começar a conversa. Bem-vindos todos. Ali, querida, bem-vinda. Uhum. E aí, Fá, como está o tempo por aí, o clima? Hoje, então, porque estava bem friozinho. Tinha voltado o outono, né? E a coisa Hum, tá, sabe? Porque você, até vou pedir desculpas para vocês, mas aqui voltaram a trabalhar nas ruas, né? Então, as obras que ah, estavam interrompidas recomeçaram. Isso é um bem, né? Porque a vida é. começa a voltar ao normal, né? É. Temos que ir Então, voltando aos poucos, com cuidados, com segurança, né? Mas aqui também. Aí eu fiquei feliz, o secretário de Turismo de Garibaldi está aqui de novo, e o Segue o Veivinho, que é o principal sindicato da região, o Veivinho aqui, ligado à gastronomia, à hotelaria. São vários municípios da região, são muitos associados, até, o pessoal me lembra aí o número de associados do setor da gastronomia, mas há um belo número mesmo. É, temos o Chilo Hotel, que Chilo Hotel, agora fiquei em dúvida de onde ele é mesmo, mas tem a Lelontra da Paraíba de novo, 3.000 associados do setor da gastronomia, o Segue o Vivinho. Então, isso é importante porque eles têm o trabalho agora deles está super intenso, eu tenho acompanhado pela Márcia, de fazer com que as pessoas entendam que é um trabalho de três partes, né? Da organização dos proprietários, dos trabalhadores e do cliente, né? Então, é sobre isso isso, aí. depois vamos falar. Bom, o pessoal já está chegando aí, então vamos dar início efetivamente, Fá, a nossa conversa hoje. Eu te agradeço mais uma vez. Que Foi agradeço. muito boa a repercussão da nossa última.
da nossa última conversa, nós tivemos, num dado momento que ficou gravado, 379 pessoas ouvindo, é uma super audiência, e eu fico muito feliz com essa busca aí dessa temática, não é nem do viajante maduro, nem mas as pessoas estão realmente buscando tirar essas dúvidas e saber como vamos agir agora. Então, Fá, para te introduzir aqui ao local, o contexto local, agora é possível, cada prefeitura tem o seu decreto criando regras para a retomada. De fato, houve, por sorte e pelo trabalho, por uma série de fatores, um baixo índice de contaminação, o que possibilita que se recomece lentamente, mas com critérios. Então, os restaurantes podem reabrir hoje, contanto que redução mais ou menos 50%, cada município tem o seu, mas em torno de 50% da capacidade para espaçar mais as mesas. Todas as EPIs de segurança, então máscara, álcool gel, né? Tanto das equipes, né? Quanto a exigência que o próprio usuário, o visitante, o cliente também tem esses cuidados. A máscara não, claro, que ele vai comer, né? Mas que quando fosse servir, se fosse o caso de buffet, que já tem as proteções, ele não pode falar, né, etc. É verdade. Mas quando for à la carte, então a exigência é do álcool gel, do espaçamento, de não socializar muito. Não... Então, existem essas regras, só que ainda assim as pessoas estão muito em dúvida. E o que eu mais tenho recebido é perguntas do pessoal dos restaurantes: será que é o momento de abrir? Por outro lado, Fá, existe uma grande pergunta das pessoas, uma grande busca dos turistas pelas experiências daqui. E é um pouco assim, nesse contexto que eu vejo que as pessoas estão buscando cada vez mais experiências em locais abertos, do interior, com verdadeiras experiências, enfim. Então, te introduzindo aqui um pouco essa realidade, é que nós vamos começar a nossa conversa. Enfim, legal, né? Nesse contexto todo, tu tendo também essa visão global, e vocês sabem, eu já apresentei na outra live, a Fá Maior é uma co-hunting, é uma buscadora, ela está sempre tentando interpretar o que o mundo está apresentando para traçar as tendências do que vai acontecer depois. Essa é a atuação da Fá, que mora na Itália, em Milão, mas que é aqui da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves. E então ela tem essa ligação, né? E ela mora lá com seu marido, sua filhinha Gaia, numa casa, está isolada, acho que mais de 40 dias, né, Fá? 2 meses. 2 meses. Mas estamos resistindo, estamos resistindo. Fala um pouquinho só sobre essa tua atividade inicial para quem não estava na última. Tá. Então, o que eu faço? Basicamente, o Cool-Hunting, ele é pesquisa e análise de tendências. Então, a gente pesquisa os comportamentos, a gente pesquisa e analisa os comportamentos que vão influenciar o desenvolvimento de novos produtos. A gente estuda muitos paradigmas de comportamento e a influência deles, então, no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, a gente não sabe, a gente não tem uma bolinha, não existe. Tem outras profissões, por exemplo, tem os futurólogos, e eu sempre digo, não existe 100% de certeza e segurança naquilo que a gente fala, porque a gente não tem bolinha de cristal e o comportamento humano, ele muda de forma assim, ó, da noite para o dia. A gente sabe que a gente tem certos comportamentos, né, arquetípicos, mas as coisas mudam o tempo todo. Então, o que a gente fala e o que a gente vai falar nessa conversa são observações que a gente está fazendo em função de comportamentos que já estavam antes e que estão, vamos dizer assim, se fortalecendo durante o coronavírus. Então, a gente dá sempre uma estrada, um percurso, uma possível estrada, né, que vai ser realizada. Pode ser que a gente erre 10%, 20%, mas o caminho é esse aí. E depois cada um de nós, em função do seu setor, do seu background, das suas informações, das suas características e vontades, vai fazer a outra parte, né? Então, o que a gente traz aqui é isso. E eu trago para vocês uma coisa bem interessante
Que é o seguinte, quando a gente faz essas pesquisas, a gente não sai das ideias, do mundo das ideias. Eu não fico aqui pensando, aqui sentada, viajando. A gente muitas vezes entrevista pessoas do setor, que a gente chama de trendsetters, que são os lançadores de tendências. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista que a gente fez para o Carlo Petrini, que é de Slow Food, e a gente entrevista pessoas que são referimento no setor, muitas vezes, porque pessoas do referimento, de referimento dos setores, elas nos dizem, olha, isso está acontecendo assim, nós vamos agir desta forma. Então, já são elementos de tendências que a gente traz para vocês, porque se essas pessoas que são referência do setor vão agir de certas formas, quer dizer que elas estão enxergando uma potencialidade nessa forma com a qual elas vão agir. Então, é importante a gente prestar atenção no que esses líderes estão dizendo, né? Isso faz parte da pesquisa e análise de tendências. Bem, e aí já, vamos lá. E o que já dá para perceber que mudou no mundo da gastronomia? Então, assim, ó, eu vou até fiz algumas anotações porque é muita coisa, tá? Então é o seguinte, são assim, ó, até a gente fez uma pergunta específica, né? E o Carlo Petrini respondeu uma coisa que eu achei bem interessante, tá? Ele diz que vai ser, ele fala muito de forma global e forma específica. Então ele fala de forma global que vai ter um redimensionamento nas economias neoliberais, ou seja, da globalização que a gente tinha falado a semana passada, e ele confirma que da globalização a gente vai sair para a localização, ou seja, consumo local. Então, isso é confirmado, tá? A gente tem certeza que isso vai acontecer. Então, as vendas locais, os produtos locais, a questão da sazonalidade vai retornar com força total, isso também são palavras dele, tá? Ou seja, aquela história da gente ter, por exemplo, eu vou falar mal da Itália nesse momento, tá? Mas é uma coisa que acontece. Nós vamos, por exemplo, banana na Itália. A banana que chega na Itália, ela vem de avião, né? Então, banana na Itália é uma coisa que não tem que existir. Não A gente tem cabe. que consumir. Não tem sentido, né? Quando eu vou no Brasil, eu vejo, por exemplo, a laranja a laranja da Espanha e a maçã da Argentina. Não vai mais ser assim. O A morango no gente tem a inverno. laranja brasileira, a maçã brasileira, né? A gente tem. Gato. Olha, né? Então, assim, essa questão da localidade e da sazonalidade, ou seja, de respeitar os ritmos da natureza, vai retornar. Sim, Não e não é para porque a ter gente. maçã o ano inteiro, né, Fá? Maçã tem a sua Não, ela não tem, época. exato, ela As tem a sua pessoas nem mais época. sabem a temporada das frutas e dos legumes, porque acham que tudo é Não, permanente, né? Não é? permanente, né? É. Não é. Então, ou É. seja, mas por que que isso vai acontecer? Não é porque a gente está numa vibe ecológica. Tá, a gente está nessa vibe, mas não é por causa disso, é simplesmente um motivo macroeconômico. Porque as fronteiras vão ser fechadas, e uma série de fatores de economia, né, de finanças e de fronteiras e políticas que não vão mais deixar que isso aconteça. Tá? Então, quem agora, o empresário, o produtor, o agroindústria, que vai estar pensando, por exemplo, em retomar suas produções de coisas locais e sazonais, vai ganhar muito com isso, vai estar na frente, tá? A outra coisa que ele comentou é o seguinte, tá, o espaço, as comunidades, os territórios, tudo bem. Ele fala muito da questão do e-commerce, né? Que ele vai na contramão daquilo que nós tínhamos comentado. E eu acho isso interessante, porque é bom ter o oposto, né? E ele comenta o seguinte, que é verdade que o online ele vai tomar muito lugar, por exemplo, dos restaurantes. O restaurante hoje que não tiver delivery, aqui, eu sei que no Brasil é mais forte isso, mas na União Europeia ou na própria Itália, o delivery não existe. Não existia antes do Não, coronavírus, quase não existia, né? Tu que conhece bem a Itália, já é. viu delivery aqui? Não Não. existia. 37%, 45% aumento no delivery. É. Então, ele diz: é verdade que o online vai possibilitar que empresas, restaurantes, bares, pizzarias consigam, vamos dizer assim, retomar o que eles perderam, né, a nível de financeiro. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, eu achei legal essa observação, as pessoas vão querer voltar a ter o contato humano. Então, vai ter uma parte que vai ter medo de ir para o restaurante, de ir para o bar, de ir para a pizzaria. E vai ter outra parte que vai ter online. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala das coisas como elas vão ser, porque, né, vai ter de uma parte e vai ter da outra, tá? A única coisa que a gente tem certeza é a questão da localização, da globalização. A outra coisa, então, do consumo global ao local,
A gente vai passar, então, do desperdício dos alimentos, então, para o alimento necessário, né? E isso é um dado de fato. A gente sabe que hoje um terço, eu vi esse dado e eu fiquei chocada. Um terço do nosso alimento, Ivane, ele vai para o lixo. Do alimento que é produzido no mundo vai para o lixo. Tá? Então, nesse tempo aqui, nesse tempo de produção local, nesse tempo de economia bloqueada, né, onde as pessoas vão perder empregos e tal, nós não vamos mais ter desperdício. As pessoas vão comprar o básico e vão consumir o básico. Consumiram Então, o todo. desperdício ele vai ser eliminado gradualmente, né, se o É. universo quiser. Né? E outra coisa que ele falou também, que entra nas cordas do que a gente está falando, que essa cozinha tradicional vai ganhar muito espaço. Essa Comida de cozinha, verdade. comida de verdade, a comida da nona, sabe? A comida da nona, aquela coisa que não. Eu adoro, eu acho que tu também, aquela coisa no velho cuisine, a gente adora aquelas coisas Sim, fantásticas, espuminha, mas aquilo, fumacinha. com a fumacinha, né? Mas aquilo não tem mais sentido agora. Não. Porque as pessoas não querem E mais aquilo é uma experiência. experiência de uma vez na vida. Tu vai ver, Eu, legal, deu, não não, quero mais, né? Não não tem quero mais. graça. Então é isso aí. Eu tenho aqui Então, já o Gil Bussolotto dizendo que a Gil, dizendo que vários chefes estão colocando já isso nas lives, então confirmando a nossa conversa aí, principalmente da valorização do produto local. A Aline, que também trabalha muito com turismo e defensora, diz que o problema é que a bancada ruralista, né? O resto do mundo, ela duvida que seja assim. Mas aí eu lembro algumas coisas dessa tua conversa. Primeiro, sim, na Itália eu não via delivery, estranhava um pouco isso, mas me chamou a atenção que eu fui receber o prêmio lá na Itália em Frascati Sim. do Città del Vino, e aí a gente ficou no hotel Cacciani, e ele tem um restaurante super tradicional. E o chefe até foi muito querido, aceitou fazer um vídeo que está ali no IGTV do Instagram, que é como fazer a cacio e pepe, né? Porque não é uma Eu receita vi, que a gente tem adorei, aqui. sim. E Uhum. aí me chamou a Exato. atenção que ele delivery nem pensar, as pessoas iam até lá e eu via muito assim, as famílias iam lá, achei fantástico a aura daquele restaurante. Agora ele está com delivery, eu estou acompanhando. É sim, ó, Sim, viu? então é uma mudança, assim, porque é um restaurante tem uns 100 anos, sei lá, é super tradicional, as famílias iam Imagina. até lá e mudou tudo, estão fazendo também o delivery e aí Sim. compondo. E a gente viu, sim, aqui restaurantes que até não faziam, colocando, mas mesmo assim, complicado. A redução aqui, a queda no faturamento nesse período, 85% mais ou menos, mesmo com É, delivery, né? Então, 90% em Milano, né? São os números, eu acho que são globais, né? então 90% aqui, em torno 80%. É disso. isso aí. É. E E, assim, ó, vai. não, não, vai tu. Passa a bola. Lena, a gente tava falando com duas pessoas, a gente só não vai citar nomes porque é indelicado, mas a gente tava falando com duas pessoas de restaurantes conhecidas em Milão. E a questão é a seguinte: vão ter 50% dos restaurantes vão fechar. Aqui acontece muito, não sei como é que é no Brasil, mas aqui tem a questão que o prédio geralmente não é da pessoa, né? É um aluguel. E os aluguéis são caríssimos, então quem ficou 2 meses, né, parado, sem faturar, sem poder fazer delivery, por uma questão até de opção, né? Pessoal, de posicionamento, né? Posicionamento de marca e tal vai fechar. Então a gente sabe que a gente vai sair em Milão agora quando a quarentena finalizar e metade dos restaurantes vão estar definitivamente fechados. E, por exemplo, o Sorbillo, que eu acho que vocês conhecem, que é uma das pizzarias mais famosas na Itália, ele fechou os 2 restaurantes dele em Milano já. Que pizzaria, vocês podem dizer, mas por que ele não fazia delivery, né? Porque ele escolheu não fazer delivery, né? Enfim, cada um tem a sua estratégia, né? Então, ele fechou as 2 pizzarias. Isso é um choque muito importante. Ele tinha uma pizzaria dele na Duomo, na Vittorio Emanuele, né? Então, isso foi uma coisa um pouco chocante para nós. É triste. Porque a gente diz pizzaria, né? Pizza tem um valor baixo, né?
Não é alta gastronomia, né? Então tu diz, como assim ele não sobreviveu? Ele não sobreviveu. Como ele e muitos outros. Então, que a gente estava conversando? Que a única forma de sair dessa sinuca vai ser diminuição do menu. Um restaurante agora, para poder repartir, para poder retomar, ele vai ter que diminuir, ele vai ter que ficar com 20% do seu menu. Tá? 20% do seu menu e tentar 20% do seu menu com fornecimento local, com histórias locais, com a questão da tradição e do acolhimento confortável, né? E outra coisa que vai ser importante para esses restauradores, como é que chama no Brasil? Não é restauradores, Chefes, donos. cozinheiros. O setor dos restaurantes, né? Eles vão ter que se apoiar, sim, em arquitetos e designers de interiores para poderem reformular o espaço interno e colocar esse espaço interno de forma não apenas higiênica para quem está entrando, mas também de forma confortável, porque as pessoas não vão querer ir almoçar e jantar em restaurantes onde elas já têm que desembolsar talvez uma quantia que elas não vão ter por causa da crise, num ambiente que seja asséptico. Tá? Então, vai acontecer muito também, aqui a gente já está vendo, já está conversando com pessoas da área da restauração, que eles já estão reformando os restaurantes, diminuindo os espaços, tá? Para poder ter isso, né? Então, da outra parte, vai ter que ter um repensamento total do espaço físico e do menu. Sim, tu sabes que vem ao encontro de duas coisas também. Bom, primeiro tu falou do Carlo Petrini, que é do movimento Slow Food. Sabes que em 2013 a gente criou aqui o Slow Food, primeira colônia italiana, e que continua ativo. E hoje eu estava conversando com a Raíssa, que é a filha da Odete Betulazari, e ela falou justamente isso, que eles vão agora cada vez mais priorizar o alimento local, que já faziam, que ela faz parte do Slow Food desde a criação, desde 2013, mas, por exemplo, tirar alguma coisa como a própria carne, que não é daqui diretamente, que tem um alto custo, um alto impacto. Então, de pensar, talvez, na volta da galinha caipira. Caipira, isso aí. E coisas que a gente vai ter que repensar nos nossos restaurantes agora, indo para o geral. Por exemplo, por que salmão de criadouro num país que tem oceano com um monte de peixe nosso? Tem o Rio das Antas ali do lado, gente. Ou o rio, ou os açudes, né? Os açudes. Sabe o que? Colocar a Loura, fazer um contest, sei lá, Masterchef em Brasil, que cria, por exemplo, o peixe ali da região, boas receitas, colocar os chefes para trabalhar em projetos para como potencializar o produto local. Então, pegar o peixe ali, como é que tem o barbudo? Como se chama aquele que a gente come frito? Não. Tem um peixinho, como se chama? Lambari. Como é que é? Lambari. Uhum. Isso aí é uma receita, gente, assim, ó, vou dizer para vocês, aqui eu não encontro isso, eu acho super delicioso. Então, os chefs começarem a se reinventar em cima daquilo que a gente tem ali. Por que usar salmão, né? As pessoas não é nosso. Querer sobre isso, não é nosso, não é e nosso. A gente tem um monte de peixe e tal. Então, de voltar um pouco para essa questão realmente do produto local. E o Slow Food fala mais, ele fala do alimento bom, então, o sabor verdadeiro, né? O gosto e a nutrição, né? Justo, ou seja, ele está remunerando bem o fornecedor, ele foi justo durante a pandemia, né? Ou seja, ele conseguiu manter a equipe com esforço ou reduzir o mínimo possível. A gente sabe que nem todo mundo conseguiu. Ele conseguiu, de alguma forma, fazer com que o seu fornecedor não ficasse a ver navios. E, por exemplo, eu vi que aqui 2 restaurantes que eu acompanhei, porque eu comprei a Odete, lá da Osteria de la Colombina, o Rodrigo Belouro do Vale Rústico, estavam vendendo o produto dos fornecedores direto. Então, ele manteve isso, foi justo, remunera bem a sua equipe. Remunera bem. É justa com a sua equipe no sentido de protegê-la neste momento e proteger a própria família, né? Porque eu vejo assim, a preocupação não é só eu não quero contaminar o cliente.
eu também não quero ser contaminado, contaminar a Combinado. minha equipe, né? Então é justo e é limpo, né? E aí já não é mais só a questão nós já somos muito controlados no Brasil. Eu vejo que a vigilância É sanitária do verdade. Brasil é mais exigente do que eu conheci na Europa. Mas agora vai ser Muito, mais ainda muito por mais. conta disso tudo, né? E além do quilômetro zero. Então, essas Um quatro, né, quilômetro zero. vertentes que o Slow Food trabalha que virão, né? É isso aí. Trago para vocês como exemplo, olha que legal, a gente tem bastante É, sintonia. Nesse momento, um conceito vai ter que ficar muito claro para todos nós. Eu só trago como exemplo porque eu encontrei aqui em casa e é o que está acontecendo agora. Não sei se vocês conseguem ver, tem um selinho ali, ó. é. Não sei se tá. É um selinho que todo produto biológico agora na Itália começa a ter, que se chama consumo crítico, tá? Esse conceito consumo Olha, crítico é disso que a gente está falando, tá? O que é consumo crítico? É uma modalidade de escolha de produtos, mas e serviços que não se aplica só na gastronomia, tá? Começa a ser aplicado na moda agora também, então, se a moda e a gastronomia iniciam a utilizar, quer dizer que a coisa vai se espalhar para outros setores, tá? Que coloca em consideração, então, os aspectos e os efeitos sociais e ambientais do inteiro ciclo de vida desse produto, tá? Isso é ser um produto socialmente e biologicamente sustentável, tá? O inteiro ciclo de vida. O que é isso? É pagar bem a pessoa que faz esse produto, que pensa nessa, vamos plantar uma alface, então essa pessoa vai ser bem remunerada, a gente vai se preocupar da família dela, se ela está com saúde, se ela está com alimentação. Quando a gente for plantar essa alface, vamos usar esse exemplo, vai ter que ser num solo, né, sem fertilizantes químicos, sem aditivos, etc. Nós vamos embalar essa fruta, essa verdura, esse produto, essa roupa, esse produto que seja num packaging que seja sustentavelmente correto, ecologicamente correto, né? Ou seja, é todo um processo, é uma cadeia de consumo virtuosa, né? Então, consumo consumo crítico. crítico, Legal, consumo gostei. crítico. A real Não é sustentabilidade, disse a Patrícia aqui. exatamente, que não se baseia só sobre o preço e a qualidade, mas sim sobre é assim, a pergunta quando a gente tem que comprar alguma coisa a partir de agora é o seguinte: é claro que a gente talvez não vai ter mais tanta grana disponível no mercado de forma global, né? Então nós vamos consumir menos, mas nós vamos escolher melhor. Então, assim, em vez de comer bastantão, né? E comprar coisas assim que a gente começa a jogar fora, né? Porque a gente, tá baratinho, tá na promoção, alguma coisa assim, a gente vai comprar pouco e muito bem. Isso também é consumo crítico, né? É. De bons fornecedores, tá? A gente até espera que aqui também no Brasil o comportamento seja esse. Pelo que se está percebendo na busca, sim, tá? Nessa busca, nesse momento inicial, sim. Mas tudo vai depender do quanto esse conceito vai ficar arraigado nas pessoas. Ou será que daqui a pouco a gente já vai voltar para aquela disputa de eu quero bastantão com preço e pronto? Alora, vai ter aquele comportamento que a gente falou a semana passada do revenge shopping, tá? Raiva dessa quarentena, então eu vou lá e vou comprar tudo que eu não pude comprar esses 2 meses. Eu tô com raiva do mundo, então eu vou comprar. Vou fazer shopping, né? Shopping, né, total. Então vai ter, é claro, quando a gente fala nessas coisas, né, a gente sabe, né, eu e tu, que nem todo, Alora, nós somos quantos bilhões de habitantes na Terra? Sim, Nós estamos em sim. 7,7, né? Nem, já- eu tenho que entender que nem todo mundo está na mesma vibe o Não. tempo todo, né? Então, E esse assim, vai ser um grande. despertar esse despertar de Exato. consciência que você fala não está acontecendo parelho, não. Né? Não, Então, não, 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 então, não. mas a gente vê Eu acho que assim, pequenas atitudes, né? vê essa busca. E aí eu penso assim que é momento então dos restaurantes não só agirem com essa preocupação, mas também divulgarem isso, para que as pessoas saibam, porque Sim, assim, essa consciência ela só é formada quando eu tenho conhecimento sobre isso.
né? E hoje existe muita sabedoria financeira, a gente tem conversado, eu e o Rômulo, sobre isso. Então, o consumidor vai voltar para o mercado com uma sabedoria financeira mais apurada, porque ele vai saber da importância do real investir. Quer dizer, que não adianta ter o carrão que custa, sei lá, 500 mil, porque isso não fez diferença nenhuma, o que vale é a experiência que ele teve, né? Então, mas também nós temos pessoas que reduziu muito a renda, perderam o emprego, etc., e que ainda assim vai sair. Então, ele vai ter essa sabedoria financeira que vai ser de acordo com a realidade de cada um. E aí que eu me preocupo também com relação ao preço praticado nos restaurantes. O que será que as pessoas vão buscar, né? Vão querer remunerar mais, menos, o quê? O que a gente está vendo aqui, em função dessas pseudo-entrevistas, porque agora a gente está só tateando, né? A gente não está ainda classificando isso. É que os restaurantes vão ter que realizar menus que sejam compatíveis com esse novo mercado. Porque, por exemplo, as pessoas não vão mais ter condições. Laura, várias coisas podem acontecer. A gente estava falando assim, mas as pessoas quando saírem dessa quarentena, a primeira coisa que elas vão fazer, por exemplo, vai ir para o McDonald's, vai ir para o fast food, porque é o que elas podem se permitir, é porque elas querem essa experiência. Sim e não, tá? Mas tem gente então que vai para restaurantes de luxo. A gente não está ainda sabendo, a gente ainda não tá nebuloso, tá? O que a gente sabe, então, falando com várias pessoas desse setor, é que elas vão baixar os preços dos seus menus. Tá? Isso vai fazer. Menus tá? reduzidos e preços um pouco mais reduzidos também. Exatamente. Não é, não, para provavelmente chamar essa classe média que ficou espremida nesse período, tá? Porque tu não pode pensar sempre que o teu mercado é luxo, é alto, é a pessoa que vai lá e consegue jantar fora 2, 3 vezes por semana. Não é assim. Jantar fora 2 ou 3 vezes por semana, eu não sei qual é o ticket aí médio no Brasil, mas aqui é um ticket médio de no mínimo 200 euros, 500 euros por mês. Não sei quem é que vai ter 500 euros por mês aqui para poder sair para jantar fora como uma vez, né? Então, eu tenho certeza que os menus eles vão revisar os menus e vão, não digo colocar um preço, né, mas um preço razoável, ao menos no início para poder chamar essas pessoas de novo, porque tem que entender que vai ter muita desconfiança em sair para lugares fechados. Então, uma forma de chamar esse pessoal é dizer, olha, o meu menu é novo, os meus preços são razoáveis e o meu ambiente é limpo. São 3 coisas importantes, né? Certo. Eu estou aqui com o pessoal de Portugal, o José Diogo, a Tânia Brizola dizendo que vai demorar, a Roberta dizendo que Gramado vai ter que aprender, que Bento Garibaldi estamos já trabalhando com qualidade a respeito. Bom, é a percepção, que bom. Acho que sempre tem realidades em tudo. Sustentabilidade é mais abrangente, consumo consciente, sim, enfim. Eu gostei, a Adriana Girão, eu nem sei onde ela está morando agora, mas mandando um alô para a Odete. Bom, valeu, pessoal, está participando aí. Eu tenho perguntas e eu já vou introduzi-las, porque chegaram perguntas antecipadamente, como a gente tinha pedido também, né? E se alguém quiser mandar pergunta, a gente vai tentar responder. Eu começo com o César Nicolini, que é o presidente aqui da Tua Serra. Ah, não, acho que agora houve troca. Ele foi até o final do ano. Sim. Diante de tantas incertezas, o que é especulação e o que realmente pode mudar? Um pouco já viemos falando, né? Fá, quer complementar? Eu acho que a especulação não existe de fato, assim, porque está todo mundo no mesmo barco agora, né? O mundo todo está nessa mesma barca terrível, né? Então, a gente tem 3 certezas, que vai ser local, que vai ser uma cozinha de raiz, né? E que vai ser, então, enfim, aquilo que a gente falou, né? A questão Os do cuidados, né? desperdício vai sair do desperdício para a necessidade do alimento. Acho que isso a gente sabe que é real, tá? O resto. Seguindo, sim, a Adriana está no Ceará nos assistindo.
A necessidade de viajar, de sair da rotina, toda a sensação de explorar novas culturas e que hoje está reprimida por conta do que vivemos, será mesmo reduzida ou voltaremos sedentos por viagens também do César Nicolini? A gente falou sobre isso naquela live, né? É, Eu acho, eu tenho muito, acho que vocês também, acho que tu e a gente não vê a hora de sair de casa, né? Mas não necessariamente a gente vê a hora de viajar para outros pagos, né? Porque significa entrar em contato com talvez uma realidade que ainda esteja um pouco contaminada. A gente tem isso na cabeça, eu tenho isso. Eu não sei em quanto tempo mais eu vou esperar para pegar um avião, por exemplo. Eu não quero uhum. pegar avião durante os próximos 6 meses, eu não quero. Então, é o que a gente falou, vai ter uma vontade imensa de sair, mas sair perto de casa. Então, é isso que vai acontecer, né? Bom, é o que a gente está vendo aqui, Fá, para te dizer, a busca pelos restaurantes daqui, pelos locais daqui, até as pessoas me escrevem no blog, todos que têm me pedido assim, ai, me dá dicas aonde eu posso me hospedar, que hotéis já abriram, que restaurantes estão abertos. Eu sempre pergunto de onde eles são e como viria. A maior parte é regional, estadual, ou seja, Grande Porto Alegre, região aqui mesmo, mas já começa a ter gente de São Paulo que viria para cá de carro, mas não de avião. Viu aquilo que tu falou? Lembra que tu tinha comentado isso, que as Sim, e pessoas agora já começariam a viajar de comprovo carro? na prática, Ah, inclusive falando com as pessoas. ah. Seguindo aqui, a Raíssa e a Odete, da Osteria della Colombina, perguntaram: daqui uns dias pode ser que tudo pare novamente? Sim, não se sabe, né? A pandemia pode. É um pouco esse lockdown, abre horizontal, vertical, enfim, né? Esse turismo que oferta na Osteria vai permanecer constante? Estamos certas em reabrir, porque ela está na angústia, né, da reabertura, sendo que a procura dos clientes está bastante considerável. Ela diz que as pessoas estão Olha buscando. só. Então, é Bom, momento. eu só vou responder essa pergunta se o Odete me mandar uma pombinha de pão. Eu adoro vocês, adoro. Vocês me É, trazem só boas lembranças. é ver. Então, assim, eu acho que é cedo. Eu vou falar aquilo que eu sinto, sem filtros, tá? Então, a Ivane vai cortar a ligação. Se é hora, é hora da gente repartir, reiniciar. É hora da gente reiniciar, sim. Porque vocês têm que cobrar, como vocês ali e eu aqui, nós temos que cobrar dos nossos políticos, das pessoas que devem e têm obrigação de cuidar de nós, porque elas pegam os nossos impostos, tá? Cobrar dessas pessoas, esses políticos que sejam, em proteger as nossas vidas. Tá? Então é hora de voltar, sim, é hora de recomeçar de novo, gente. Por quê? Se ficar parado mais de um mês, 2 meses, eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer, a gente Exato. sabe revolução social, coisas muito ruins, tá? A gente tá assim, ó, no limite, tá? A gente tá no limite, certo? Então, assim, é hora assim de repartir, é hora assim de acolher esses turistas que querem voltar e ter essa experiência com vocês, da forma como vocês sempre trataram. Muito, com muito carinho, com muita atenção, com produtos bons, com a tradição, com a raiz, e claro, tomando os devidos cuidados. Talvez não receber 50 pessoas por grupo, mas dizer, olha, cada dia são 10 pessoas que podem vir até nós. Até vai ser interessante poder gerenciar isso dessa forma e não ser aquele grupão gigantesco de pessoas. Eu acho que o turismo vai ganhar muito com isso, sabe? Essa Uhum. atenção individual, mais pessoal, né? Eu acho que sim. E o cliente talvez valorizando mais isso, e também nós temos que responsabilizá-lo em cuidar de nós que estamos aqui recebendo ele. Isso É o aí. que a Tânia Brizola diz, né? Eu tenho medo de viajar e de contaminar eles, né? Com a minha viagem, com o meu deslocamento. Quer dizer, a mobilidade também pode trazer isso. Então, também de Isso deixar as aí. comunidades seguras, que esse turista que está vindo com cuidado e não para trazer contaminação para cá. Não. Porque E tu tá falando uma coisa, tu tá falando uma coisa muito interessante, a Tânia também, porque é o seguinte, a grande responsabilidade disso vai passar pelas agências de turismo, né? Pelos operadores de turismo, que vão ter que ser um pouco paisão nessa hora, né? De serem muito eles a conduzirem essas pessoas dessa forma. Eu acho que o agente de turismo, a pessoa vai ter muita responsabilidade nesse caminho, sabe? E o individual. E a Carol está dizendo que em São Paulo, que ela é de lá, a quarentena vai até 11 de maio. Claro, o número de contágios em São Paulo, e é uma cidade É maior, é maior. muito mais difícil controlar, né?
E então, sim, obviamente a gente vai ter que respeitar as orientações locais, estaduais, federais. Aqui já é permitido, mas pode ser que feche de novo, que é a receio da raiz. Eu Pode ser que acredito feche que de novo. não. Tu acha que Eu não? acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o pico já está passando ali também, aqui já está passando. E outra coisa, nós Uhum. estamos muito conscientes e inteligentes em gerenciar isso já. A gente sabe que tem que lavar a mão, que tem que usar máscara, que tem que usar o gel. Isso já está na nossa psique, né? É muito difícil que a gente não tome essas atitudes agora, porque, gente, se não tomar essas atitudes, a gente pode morrer. Ou se nós não morrermos, eu vou falar no e cru, matar outras pessoas, né? Exato. Então, acho que é isso. Não tem como voltar atrás depois que abrirem a quarentena, né? Não, não sei, não vejo isso. Não vejo. Bom, aqui seguindo, a Alessandra Lontra, lá da Paraíba, mandou antes. Após essa pandemia, provavelmente as pessoas irão procurar por alimentos mais saudáveis e do pequeno produtor. Com isso, também surgirão novos pequenos produtores. Não seria importante uma campanha de educação sanitária para esses produtores também se readequarem, se adequarem? Claro, claro, claro. E isso é o papel do governo, é o papel dos políticos, é o papel das administrações locais. E isso tem que ser feito. Tem que ter uma cartilha, tem que ser feito, com certeza. Aqui está sendo feito. Aqui está sendo feito, está tendo essa preparação, tá? Tu não Eu pode acho que soltar as sim. pessoas novamente, o setor produtivo, e dizer, olha, tchau, agora façam. Não, tem que ter um direcionamento, tem que ter um cuidado. E aí eu vejo que aqui a gente tem um papel importante não só das secretarias de agricultura, mas da própria Emater, e que tem feito sim um trabalho efetivo e que eu espero que, né, se alguém está ligado aí, está ouvindo, que possa também trabalhar nesse sentido. A Bruna Cristófoli, que tem uma empresa linda aqui em Faria Lemos, como vocês imaginam que as pessoas irão se comportar com relação à alimentação fora de casa? Vocês acham que para a população local, clubes, grupos de assinatura, fidelidade, comidas, pode ser uma alternativa para quem quer comer mais em casa? Por exemplo, a pessoa paga um valor semanal para receber um número X de refeições congeladas em casa. Interessante isso, interessante. A Bruna sempre cria Interessante, muita coisa, né? E já está criando aí um interessante. pouquinho mais, né? Principalmente para o setor home care, né? Para os idosos que não podem ter contato com essas pessoas, né? Com pessoas em geral. Então, sim, é uma coisa interessante. Bom, eu tenho aqui várias perguntas que agora estão chegando e a gente vai fazendo um bate-bola ali. Gente, eu não consigo dar conta de todos os comentários aí, mas eu tô vendo assim muitos falando que as pessoas aqui ainda não estão conscientes, tá? Porque algumas cenas que apareceram hoje é do tipo pessoas sem máscara, sem os cuidados mínimos, né? Saindo por aí, sabe, em Porto Alegre e por aqui. Bom, então, e aí, pessoal, eu peço que, se querem, só o comentário eu não dou conta, depois a gente pode até dar uma olhada, mas se enviarem como pergunta, vamos tentar responder, então a gente vai ser bastante objetivo agora. A Aline está perguntando, que está bastante participativa aqui, veremos um momento de elitização dos serviços dos restaurantes? Momento de elitização, eu acho que o restaurante já é elitista, né? Porque ele não é para todos, né? Então, eu acho que ela se referiu a uma elevação, eu não entendi que conceito, me explica em português esse conceito de elitização, Sim, ou que vai... seja, só pessoas com mais condições financeiras, né? Ou seja, Ah, vai sim, encarecer. eu creio que, Alora, se nós formos numa direção daquela mente pequena, de dizer que agora, depois da crise, ele tem que carregar o preço em cima do cliente, sim, é uma estratégia que algumas pessoas utilizam, né? Então, né, vai ter gente que vai fazer isso. Então, esse cara, provavelmente, esse restaurante, esse bar, esse local de gastronomia, vai perder clientes, porque ele não pode agora carregar nos clientes a perda que ele teve, tá? Então, tá. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, se nós pensarmos naquela estrada, né, que até o Carlo Petrini concorda, que é de reduzir menu, de tornar o menu mais local, com preços mais razoáveis, não, eu acho que muito pelo contrário, vai abrir para outros nichos, né, outros bolsos.
né? Outros Sim. bolsos que de repente não podiam se permitir frequentar um restaurante. Então, vai depender da mentalidade, como sempre, né? Da estratégia de negócio dessa pessoa. Eu creio, falando sobre o que eu estou vendo aqui na Itália, sobre aquela conversa que nós tivemos antes, aqui vai acontecer em direção à redução do menu e redução do valor. Do valor, Perfeito. não, do custo, tá? Mas Então, eu aqui acho que vai provavelmente abrir. é um pouco o que a gente está vendo aqui também, Fá, lentamente Uhum. percebendo isso. O Diogo, lá de Portugal, pergunta: como podem os produtores locais chegar aos restaurantes e vice-versa? Gente, é a coisa mais fácil que tem. Como é que os produtores locais? Bom, nós temos, no Brasil existem as cooperativas, né? Através das Sim. cooperativas, através dos segmentos, como é que vocês chamam ali? Eu não quero estar errando nomes, tá? Se eu errar nomes, Associações, nós temos aqui as certificadoras, nós temos aqui, por exemplo, em Garibaldi, a Copeg, Cooperativa dos Produtores Ecológicos de Garibaldi. Quer comprar deles, entra em contato e eles já têm uma rede. Isso, O isso aí. próprio Slow Tem que Food ter, também. tem que ter uma mobilização também do cliente. Né? O cliente tem que chegar também e dizer, olha, eu gostaria de consumir produtos orgânicos no teu restaurante, no teu bar, na tua pizzaria. Porque às vezes não encontra, o público não encontra, né? Não existe esse encontro. Né? Mas assim, ó, a mídia vai falar muito sobre essa questão da sustentabilidade, do quilômetro zero, do global para o local. Então, tecnicamente, isso vai acontecer. Então, o próprio dono do restaurante vai começar a perceber que isso é uma necessidade do mercado e vai começar ele mesmo a entrar em contato com essas associações, com essas cooperativas. Vai ter que ser um trabalho, eu não sei quem seria o Trem do União ali no Brasil, quem é que faz isso, não sei se é Sebrae, não sei como é que se chama ali. Eu acho que vai ter que ser feito um trabalho de conscientização, de aprendizado, de divulgação dessas novas coisas, né? Que tu falaste aí antes dessas associações, né? É, Elas têm que, eu acho que elas teriam que se colocar agora muito proativas nesse momento, Ivane. é. Eu acho que tu poderia propor algumas coisas, sabe? Porque é a hora de. Porque às vezes eles se sentem tão pequenos, né? E os varejistas de alimentos, têm muito mais poder, né? Só que talvez eles não tenham o produto que as pessoas querem nesse momento, que é um produto biológico, sustentável, né? Então tem que ter essa conversa. Alguém vai ter que fazer esse trem do união ali. Assim, nós temos aqui um Brasil continental e muitas entidades, mas o que é certo, eu diria assim, pequeno produtor, procure uma associação que possa te representar e te, né, canalizar um pouco nisso. E restaurantes, né, procurem, né, os pequenos produtores por meio de suas associações. E assim como o Sebrae, a gente tem o Senar, tem o SEG, os sindicatos da gastronomia, então que daqui a Isso. pouco vão se unir. O próprio Sebrae já está fazendo rodadas de negócios virtuais nesse sentido, que Olha foi que legal. Olha que bem legal. legal mesmo. Bom, eu vou seguir porque tem muita pergunta e eu estou calculando agora só temos mais 15 minutos. A cozinha de raiz pode baratear os custos? Pergunta a Tânia Bisola. Com certeza, Tânia. A cozinha de raiz sim, 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 claro, né? Vai depender sempre do chefe, da proposta do restaurante, da estratégia dessa marca, mas enfim, sim, sim, com certeza. O Sandro Cobelo. Na Itália é muito forte os empreendimentos familiares já existentes. Já existe estratégias desses empreendimentos familiares para essa retomada? Sim, a gente já está observando muita coisa, já falamos com 3 pessoas desse setor, e assim, ó, o setor familiar da restauração aqui na Itália, assim, queridos, eles são muito sofridos, né? Mas ao mesmo tempo eles têm uma força que os outros restaurantes não têm, que como é familiar, trabalha a mãe, o pai, o filho, a filha, a avó, a tia, o cachorro, todo mundo junto. Então, eles não têm esse custo alto, né, de gerenciamento desse local e desses serviços e tal, né? Então, eles são aqueles que estão sobrevivendo. São aqueles que estão sobrevivendo. Muitos, embora desses dois, assim, o local não é deles, é de aluguel, né? Então, eles já estão pensando em colocar, em pegar um mútuo, né? Como é que chama? Um empréstimo para agora comprar o local deles e colocar o restaurante deles novo. Porque eles perceberam que eles não podem mais ficar na mão dessa questão. Então, vai acontecer muito isso. Eu acho que o que vai sobreviver aqui é o pequeno mesmo, não é o grande. Tá, temos mais aqui. Bom,
Viviane Castro, as pessoas em geral não estão se cuidando. Você acha que vão se preocupar com os outros quando visitarem? Gente, aí é muita miopia, né? É. É muita miopia. Porque é a Como a gente primeira falou no vez. início, vai ter tudo. Mas eu acho que É, aí vai ser o papel educativo do restaurante em restringir a entrada de quem não tiver com esse brava, comportamento adequado, né? Um brava, pouco. Nós vamos ter bravíssima. que ajudar na educação deles e, por outro lado, o cliente também vai ter que ajudar. Quer dizer, vamos lá, quem tiver um Isso pouco aí, de consciência vai ter que atuar. E vão ter isso aí. avisos. Eu sei que o SEG está trabalhando numa campanha forte aqui, por exemplo, para a região, com avisos já na entrada do qual é o compromisso do dono do restaurante, né? Da equipe e do cliente, que também vai ter que assumir o seu compromisso para isso dar Isso, certo. Senão, isso aí. né, E nós denunciar, vamos né, quebrar gente? tudo. E denunciar. É, Denunciar. Eu, assim, a gente tem uma grande característica como brasileiro, eu sei porque eu sou, como eu sou também, tenho orgulho disso, mas eu sei que eu sou assim também, nós somos muito simpáticos, né? A gente diz, não, tudo bem, não, não tá bem. Se a pessoa espirrou, tava no buffet aquilo, sem a máscara, não, gente, não pode, denuncia, diz, olha, por favor, essa pessoa fez isso, né? Vamos exato. começar a ser um pouquinho mais duros em relação a isso, porque é a vida da gente que está nas mãos dessas pessoas também. Então, vamos começar E, a ser mais, né? graças a Proativo, Deus né? isso vai ser educativo para sempre, né? Porque, pelo amor de Deus, tem Sim. comportamentos que não podiam ser de uma sociedade que busca, né, uma justiça e uma saúde. Bom, a Natália, como está previsto o funcionamento de restaurantes que utilizam buffet à vontade, buffet aquilo? Olha, infelizmente eu não tenho essa coisa, essa invenção brasileira maravilhosa aqui, tá? Então eu não sei te dizer, desculpa, eu não sei Sim, responder essa mas pergunta eu porque nós vamos. respondo aqui porque eu Vai. conversei com a Márcia do SEG, que me disse que, como ele já É. tinha uma série de recomendações aqui, essa proteção, né, de vidro, acrílico sobre os alimentos, então vai ser exigido álcool gel, vai ser pedido que não conversem, né, durante o serviço, e se orienta que sempre que tocar uma superfície, volte para o álcool gel. Então, muito, né? E os serviços vão, quem está servindo vai usar máscaras e vai usar também, obviamente, a limpeza com água, sabão, né? E álcool 70 graus. Então, tudo isso está sendo repensado, mas a gente sabe que alguns vão ter ainda um pouco de receio, outros vão começar já a experimentar isso. A gente vai sair de casa aos poucos, né? Eu digo, né? Aos poucos, Tateando isso. e buscando a É, segurança. O Diogo ainda isso. pergunta: o takeaway e as entregas a domicílio vieram para ficar? A gente falou um pouco Sim, no com início, né? certeza. Sim, E acho que cada vez mais, mas elas também vão ter que se qualificar e mostrar segurança, né, Fá? exatamente, Porque exatamente. Eu não sei como é que é ali. Aí vocês têm o Glovo, né? Que é aquela entrega em bicicleta, né? Eu acho também, né? E aqui, por exemplo, tem muita desconfiança em relação a essas pessoas. Mas por quê? Eu vou explicar assim, ó, é triste a explicação, mas ela é real, tá? Geralmente as pessoas que fazem teleentrega aqui na Itália são extracomunitários, são negros, são indianos, são árabes, e as pessoas têm um medo, né, da teleentrega porque vem dessas pessoas, porque elas associam a escassa higiene, etc, etc. Então, enfim, tem que ter tem que ter mudanças de paradigma até mental, né? Para que isso possa acontecer. Aqui eu vou dizer para vocês assim, vai ser pouco a pouco, né? Mas está acontecendo. só te falar aqui, já duas últimas perguntas, desculpa, gente, acho que a gente não vai dar conta de todas, mas assim, como baratear os custos? Os fornecedores estão aumentando os preços. A farinha que uso para fazer meus pães artesanais teve aumento nesse período, disse o Pão de Luz. E A aí, gente pois soube é. disso porque teve muita demanda, né? É É, engraçado, porque a farinha teve demanda, aumentou o preço. O petróleo não tem demanda, o preço não mudou nada, né? Eu acho que o mercado é baixou. bem interessante, né? Baixou lá na fonte, mas não aqui na bomba, Né? né? A gente Vejam vive como o mercado, né? umas falsidades nesse mundo e os aproveitadores continuam, né? Mas vamos lá, assim, nem tudo É, poderá baratear, eu tenho essa consciência aqui pela realidade do Brasil, e por outro lado, é hora cada vez mais de informar o cliente por que que eu não consegui baixar meu preço, mas porque, por outro lado, ele tem que valorizar ainda esse alimento,
que tem mais qualidade, porque com certeza, né, está se preocupando com trigo melhor, enfim, né? Acho que é um Mas aí é pouco que isso. tá, a gente volta sempre para o mesmo local, né? Esse grande, da grande distribuição de alimentos, ele está aumentando o preço. Por que que ele está aumentando o preço se o valor da gasolina está diminuindo, né? Porque o transporte ali é terrestre, né? Tá, então a Uhum. primeira coisa que eu tenho que perguntar para ele. A segunda coisa que eu tenho que perguntar para esse grande varejista é: esse produto é importado? Porque provavelmente é importado, então está vindo de um outro país, né? Então, aí que a gente repete, se vocês começarem a exigir que os restaurantes, os bares, as pizzarias comecem a comprar localmente daquele agricultor, não é, de repente vai chegar no mesmo valor, mas vai ser uma qualidade de consumo melhor para vocês. Então, assim, É, ó, vamos nos focalizar em exigir isso do mercado, tá? é. Não aceitar esses aumentos de preços que não, gente, assim, ó, agora é uma questão de união social. Como é que esse grande varejista vai vender para o restaurante um preço maior? Se esse varejista, se esse restaurante ele não tem condições de vender isso por um preço maior. Vamos começar a ser mais, pensar de nível mais social, uma união social, né? É. Não sei, eu não sei, são coisas que me chocam, Sim. me E a chocam. última pergunta, antes da despedida, que só faltam 5 minutos, os eventos gastronômicos. Teremos esse ano condições de realizá-los no segundo semestre? Eventos gastronômicos? Depende, Eu né? acredito que sim. Aqui não saíram de agenda nada. Inclusive, tem uma feira em setembro, não cancelaram ainda. Eu acredito que sim. É aquilo que a gente está falando, né, Ivani? Tomando os devidos cuidados, as coisas a vida vai voltar ao normal. Não o normal de antes, mas a Sim. vida vai voltar ao normal, né? Há uma Devagarinho, porque normalidade de no humanidade, normal. talvez mais. A gente espera que mais consciente, né, Fá? Nós temos Isso aqui aí. eventos gastronômicos, por exemplo, de rua, que é mais fácil, né? É só ampliar um Hum, pouco mais o espaço, né? Eventos com aglomeração e todo mundo apertadinho, que não pode mais esse ano não acontecer, pode com mais. certeza. É. Não pode mais. Bom, Cinema, restaurante, né? Essas coisas. Não. despedida agora, Fá. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, os elogios são muitos, eu agradeço a todos que participaram aí, enviando comentários. A gente vai gravar essa live, ela fica disponibilizada 24 horas e vamos tentar ver se a gente ainda consegue gravar para deixar mais tempo. Tua Isso despedida, aí. Fá. Eu me despeço de vocês. Então, primeiro agradecendo, Ivane, essa oportunidade de falar um pouco de gastronomia, que eu adoro. E obrigada a vocês pela parceria, pelas perguntas, pelo interesse, né? E a mensagem que eu deixo no final é o seguinte: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas, por favor, cada um de nós, vamos fazer a nossa parte, vamos pensar mais no social agora do que no individual, porque senão a gente não Não vai vai dar dar certo, certo. tá? Não De vai dar novo. certo. A gente já De não deu novo, certo olha antes, só. né? Vamos tentar entender essa coisa como uma nova vida para todo mundo, sabe? Uma É, nova forma de viver a nossa vida, tá? uma nova O coronavírus oportunidade. veio para isso, tá? É uma E oportunidade. assim, antes de dar tchau, se é que vai dar, entrem no feed da FA, ela tá com concurso de Cool Hunting, já faço propaganda. Ah, É. posso E falar? sexta, Posso falar? sexta, me assistam aqui com o professor Mário Beni. Vamos fazer uma super Opa, live eu com o também vou grande estar mestre. presente, hein? Então Isso tá, gente, aí. foi um prazer. A gente se fala. Beijos. Beijo, tchau. Tá, e agora que deve aparecer aqui?